Olá, estamos novamente aqui dando continuidade aos conceitos apresentados anteriormente na atividade 5. Esses conceitos fazem parte da disciplina Programação Orientada a Objetos do curso de Licenciatura em Informática da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Relembrando, havíamos, no primeiro momento, criado a atividade 5, criado uma classe chamada automóvel e também uma classe chamada ônibus. Quando utilizamos o exemplo, observamos que criamos uma instância da classe ônibus, a qual recebeu como atributo a marca Comil. Ocorre que, se observarmos, não existe nenhuma diferença efetivamente entre termos criado uma classe ônibus e não estendido essa classe de automóvel. Então, nesse segundo momento dessa atividade, o que será explicado é exatamente isso. Qual é efetivamente a vantagem de se estender uma classe? Para que nós possamos observar nitidamente, temos que nos livrar da ideia de que um automóvel é um carro. O carro é uma extensão também da classe automóvel, da mesma forma que ônibus é essa extensão. O que faremos então? Criaremos uma nova classe Java, e essa classe chamaremos de carro. Lembrando mais uma vez que todo nome de classe inicia-se com letra maiúscula. Da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos estender essa classe. Então, utilizaremos a cláusula extends e vamos estender essa classe da classe pai chamada automóvel. Diferentemente do que havíamos feito no momento da criação da classe ônibus, criaremos na classe carro um atributo. Por exemplo, criaremos um atributo inteiro e chamaremos de num portas. Aqui eu vou colocar mais uma informação igual a 2. Observe que nos exemplos anteriores nós não colocamos nada atribuído à variável. Isso que eu fiz agora é uma forma de inicialização da variável para que nós não precisemos criar essa variável no momento em que vamos instanciar a classe. Uma vez criada a classe carro, nós podemos já salvá-la. E, posteriormente, vamos utilizar. Atividade 5 agora ganha mais uma instância. Por exemplo, nós vamos criar uma instância da classe carro. Vamos usar o nosso padrão, criando a instância em letra minúscula e instanciá-la utilizando o comando new. New carro. Observem o seguinte. Agora, eu posso simplesmente mostrar o conteúdo da informação carro. Infelizmente, nós não podemos mostrar sem criar uma condição favorável às informações. Então, por exemplo, carro, marca igual a GM e número de portas igual a 4. Se nós executarmos o programa,
observaremos duas mensagens. Meu veículo é da marca Comil e meu veículo é da marca GM. Se agora voltarmos na classe ônibus e criarmos também mais uma informação, por exemplo, int num passageiros igual 40, criamos uma propriedade agora que é particular da classe ônibus. Vamos salvar só para que fique mais fácil e vamos observar o seguinte. Num passageiros faz parte da classe ônibus. Portanto, se vocês tentarem utilizar carro ponto num passageiros, isso não vai funcionar, porque a classe carro ela herda algumas características da classe automóvel, mas num passageiros faz parte da classe ônibus. Logo, se nós pegarmos e modificarmos o posicionamento dessa linha e substituirmos aqui por ônibus, observe que num passageiros passou a fazer parte da classe ônibus. Esse efetivamente é o intuito de você utilizar a orientação a objetos para estender classes. É dar características às subclasses ou às classes filhas diferentes da classe pai. Então, por exemplo, um ônibus é importante sabermos o número de passageiros. Um carro é importante sabermos o número de portas. E a marca, a placa e as demais informações, elas são comuns aos dois tipos de automóveis. Ou, se preferirem, poderíamos chamar a classe automóvel de veículos. Enfim, imaginem que tudo que faremos é uma abstração daquilo que efetivamente ocorre no mundo real. Então, a orientação a objetos permite essa analogia. Ocorre que agora, como que eu poderia, por exemplo, associar aos métodos de mostrar características diferentes que pertencem às classes filhas? Então vejam, se você analisar num primeiro momento, ônibus e carros, apesar de serem extensões da classe automóvel, eles são diferentes na forma. Essa diferença na forma a gente chama de polimorfismo e é uma característica da programação orientada a objetos. Em função desse polimorfismo, faz-se necessário que criemos algumas modificações em nossos sistemas. Por exemplo, eu quero mostrar a placa e quero mostrar a marca, quero mostrar o modelo e também quero mostrar ou o número de passageiros ou número de portas, no caso de utilizarmos um veículo. Então, aplicaremos agora mais um conceito da programação orientada a objetos. Considerando que, devido ao polimorfismo, nos ônibus nós levamos em consideração o número de passageiros e nos carros o número de portas, e para tanto, em ônibus criamos um atributo num passageiros e em carro criamos um atributo num portas, observamos que ao executar o programa, o nosso procedimento mostrar apenas mostra a marca, não dando ênfase efetivamente nem a número de passageiros e nem a número de portas. Vamos voltar aqui na nossa classe automóvel. A classe automóvel rigorosamente está fazendo aquilo que foi programado para fazer, ou seja, mostrando a marca do veículo. Podemos aqui até modificar alguma coisa. Marca, podemos dar não informada. E assim a gente não precisa efetivamente criar um valor. Modelo,
igual a não informado. E, finalmente, placa também não informada. É importante que nos preocupamos, às vezes, em criar essas condições de inicialização de variáveis. O que podemos fazer agora seria mostrar todas as informações. Para isso, eu copio a linha e replico. Então, o meu veículo é da marca. Podemos até modificar aqui. Colocaremos assim. Meu veículo fecharemos. Colocaremos aqui também mais um S-Alt, Tab. Apenas a título. Então, marca. Modelo. Placa. Modelo. Placa. Bom, podemos rodar o programa para observarmos. Vamos ver que agora aparece aqui mais informações referentes aos nossos. Então, o primeiro veículo é da marca Comil, modelo não informado, placa não informada, meu veículo, marca GM não informado, enfim, apenas modificamos a forma com que a informação está sendo mostrada. O que ocorre é que, nesse momento, o que queremos efetivamente fazer é aproveitar essas rotinas de informações colocadas dentro do método mostrar também na classe carro e na classe ônibus. Vamos aqui, por exemplo, na classe ônibus. Existe a possibilidade de eu recriar o procedimento. Eu posso escrever novamente o procedimento. Void mostrar. E aqui colocar a informação número de passageiros. Mais num passageiros. Se executarmos o sistema, o que será mostrado? Apenas num passageiros para a classe ônibus. Primeiro nós colocamos num passageiro igual a 0, vamos colocar 50 para ficar mais claro. E observe, ele vai mostrar novamente num passageiro 50. Ele não mostra mais dados do meu veículo, marca, modelo, enfim, ele não nos informa. Por que isso efetivamente aconteceu? Primeiro, porque dada a característica da orientação a objetos, eu posso reescrever métodos em nível do filho e no nível do pai. Se eu escrever em nível do filho, existe uma possibilidade. Feito dessa forma, ele ignora o método anterior e passa a tratar de forma localizada. É possível observar que o mostrar ficou com uma marca amarela. Essa marca amarela, se vocês clicarem ao lado, ele vai dizer assim, ó, adicionar anotação override. E os outros aqui são para que você ignore. Vamos clicar nessa primeira opção, adicionar anotação override. No primeiro momento, vocês observam que não muda absolutamente nada. Tanto que se eu executar, o resultado é rigorosamente o mesmo. Mas, quando a gente usa a anotação override, a gente está informando para o sistema que esse método é o método do pai. E eu posso utilizar informações que fazem parte do método pai. Então, se nós inserirmos uma linha e nessa linha escrevemos a palavra super e um ponto,
vocês vão ver que aparece a mesma informação referente à classe pai. Marca, modelo, placa e mostrar. Quando eu clicar em mostrar, o que ele faz? Ele executa a parte do código que está no pai e a nova parte que está no filho. Então, observe o que acontece quando eu executo o sistema. Observe, ó. Meu veículo, marca com 1000, modelo não informado, placa não informada, número de passageiros 50. Comparando isso com o veículo da marca GM, não aparece número de passageiros. Por quê? Porque número de passageiros faz parte da classe ônibus. Podemos fazer rigorosamente a mesma coisa, porém com as informações que temos. Para facilitar, eu vou copiar o código que está aqui e fazer as modificações que se fazem necessárias. Então, número de portas. E aqui nós vamos trabalhar com o número portas. Observe que eu troquei a mensagem aqui e no mais eu não fiz absolutamente nada. Quando eu rodar o sistema agora, olha o que acontece. Meu veículo marca com 1000, modelo não informado, número de passageiros 50. Meu veículo marca GM, não informado, número de portas 4, perdão. Olha o que ocorreu. Eu tenho agora a efetiva aplicação da programação orientada a objetos. Ou seja, eu consigo, através de uma classe pai, que no nosso caso é automóvel, onde nessa classe estão sendo informados todos os dados comuns às classes estendidas de automóvel, que é marca, modelo e placa, e nas classes estendidas apenas estou fazendo as modificações pertinentes à forma daquela classe. Então, para nós, quando utilizamos um ônibus como exemplo de criação de classe, é importante o número de passageiros. Quando utilizamos um carro, é importante o número de portas. E dessa forma, o que aconteceu? Eu consigo fazer com uma única classe automóvel todo o gerenciamento, deixando para as classes filhas apenas a modificação referente à diferença de forma. Então, com esse conteúdo, vocês observaram o que é o polimorfismo e o que é a herança. O override significa que eu estou sobreescrevendo ou sobrepondo a classe pai. Mas além de sobrescrever através do system, eu estou herdando. O super significa superior em inglês, ou seja, da classe superior.